Você sabia que 10% das pessoas vão ter cálculo renal durante a vida e que o cálculo renal é responsável por uma das piores dores da medicina? Meu nome é Guilherme Lamacchia, eu sou médico urologista e nessa série de vídeos a gente vai conversar um pouquinho sobre os cálculos renais. O que são os cálculos, como se formam, quais são os sintomas, as maneiras de fazer diagnóstico e as modalidades de tratamento e prevenção para esses cálculos. Vamos conversar um pouquinho então sobre o que é o cálculo. O cálculo nada mais é que uma pedrinha, um cálculozinho de algumas substâncias que são filtradas pelo rim. Então o rim, esse órgão que está aqui, é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, que tem como função filtrar o sangue. Então ele filtra o sangue, tirando as impurezas, substâncias indesejadas do sangue e eliminando essas substâncias pela urina. Algumas dessas substâncias, quando estão na urina, podem começar a se juntar, se agregar, formar pequenos cristais, e aí por deposição, que vai acontecendo ao longo dos dias, das semanas, ao redor desses cristais, essas pedras vão crescendo. As principais substâncias que podem formar o cálculo são o oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio vai estar presente em 85% dos cálculos renais, mas a gente também tem outras substâncias, como o fosfato de cálcio, a cistina, ácido úrico, estrovita. A estrovita é um tipo de cálculo diferente, especial, que ele é formado decorrente da presença de algumas bactérias na urina. Essas bactérias vão produzir algumas enzimas, principalmente a urease, que vai favorecer a formação desses cálculos. E os cálculos de estrovita geralmente são cálculos enormes, muito grandes, 2, 3, 5, 6 centímetros, que podem acometer o rim todo. Então são cálculos que têm um tratamento bastante complexo. Então quando essas substâncias se juntam, se agregam dentro do rim, elas formam o cálculo renal. E é uma doença muito comum. Essa é uma doença que vai acabar acometendo 10% das pessoas. As estatísticas no Brasil dizem que a cada 3 homens acometidos a gente vai ter 2 mulheres acometidas, ou seja, é uma doença um pouco mais comum em homens. E é uma doença que ela tem como características também uma alta taxa de recorrência. O que significa isso? Os pacientes que têm cálculo uma vez têm uma tendência muito grande a formar cálculo novamente. A estimativa é mais ou menos que uns 50% dos pacientes que têm cálculo uma vez vão ter cálculo novamente. E quais são os fatores de risco para a formação do cálculo? Quais são as situações, as doenças ou as condições que vão levar o indivíduo a ter mais risco de formar cálculo? Um dos principais fatores são obesidade, sedentarismo e alguns outros distúrbios metabólicos. Doenças ocupacionais também são importantes, então pacientes que trabalham em ambientes muito quentes, que acabam desidratando, perdendo água pelo suor, vão acabar tendo também um risco maior. Algumas doenças endocrinológicas, como o hiperparatiroidismo, hipervitaminose D, vão botar também alguns pacientes em risco de formação de cálculo. A gente também tem doenças do trato gastrointestinal, como por exemplo a doença de Crohn, é uma doença inflamatória do intestino, pacientes que submeteram a cirurgia bariátrica, ou pacientes que por algum motivo tiveram que tirar um segmento grande do intestino numa cirurgia. Esses pacientes vão ter alteração da absorção gastrointestinal, o que vai favorecer a formação de cálculo. Mas sem dúvida nenhuma o principal fator é genético. Então essa é uma doença relacionada a questões genéticas, são muitos genes, isso está sendo estudado ainda, esclarecido, cada vez a gente tem mais informação, mas são muitos genes que vão favorecer, vão deixar algumas pessoas propensas à formação de cálculo. Então, histórico na família de cálculo e o histórico pessoal de ter tido cálculo em algum momento da vida anteriormente são fatores de risco importantes também. Então, essas são as principais condições que vão levar esses pacientes a formar cálculo e estarem sob um risco maior de formação de cálculo.